No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual. Qual é o destaque da semana no programa de hoje? Olha, Joel, destaques tem muitos, né? Não vou nem entrar na questão das mortes subindo, caminhando para 500 mil aí na pandemia, o massacre de Jacarezinho, mas eu quero retomar um outro assunto que não está tanto na mídia, mas que é muito importante. Essas ações do governo de querer retornar o voto impresso, né? Isso é um retrocesso de quase 100 anos, Joel, porque, na verdade, através do voto impresso, você vai criar mecanismos de controle da eleição. Os grupos, principalmente de milicianos, em algumas regiões do Brasil afora, vai ter como controlar em quem que as pessoas votaram e, às vezes, até a compra do voto. Você me traz aqui a cédula impressa que votou em fundo de tal, eu lhe dou tanto, né? Ou seja, é um retrocesso absurdo em pleno século XXI. Nós estamos engatar a marcha ré, estamos voltando com tudo. Agora nós devemos estar de volta perto. Se voltar efetivamente o voto impresso, a gente vai estar por volta dos anos 30 do século passado. Temos que combater essas visões de retrocesso absurdo neste país. Outro retrocesso é o combate em relação às políticas públicas do racismo estrutural do país. O programa de hoje vai falar sobre a população negra e o 13 de maio. De acordo com os livros de história, em 13 de maio de 1988, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, estabelecendo a abolição da escravatura. O documento daria fim a anos de exploração da população negra. Na verdade, marca o início de uma nova resistência. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Ricardo Alexino Ferreira, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e membro da Comissão de Direitos Humanos na mesma instituição. Ao Túlio Custódio, que é sociólogo e curador de conhecimento na Inexplorato. Você conhece as notícias do mundo, você vai saber as notícias do mundo com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Alexino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com você. O Franklin também, tudo bem, Franklin? Tudo bem, Ricardo. O Túlio Custódio, né? Acabamos não nos falando antes, mas é um prazer conhecê-lo, Túlio. Que estágio você colocaria a luta no combate ao racismo estrutural do país, Alexino? Olha, o que a gente percebe, né? Nós estamos tendo a possibilidade de perceber que um líder de nação, um presidente, né? Dentro de sistemas republicanos, a gente não tinha muito a dimensão do tanto que são importantes, né? Porque dentro da estrutura aparecem outras, como o Congresso, como o STF, e geralmente a gente achava que um presidente ele não tinha um poder tão grande. E o que se percebe é que o poder que eu me refiro, né, em relação ao presidente que está aí, eu não gosto muito de falar o nome dele, mas, enfim, o Bolsonaro, de que aquilo que é subjetivo pode ter um efeito muito grande dentro da sociedade. Então, ele, como um líder de governo, enquanto presidente, é impressionante como a fala pode ir criando novas estruturas e naturalizando outras que são bastante perversas, né? Como racismo, sexismo, a injustiça social, né? E isso vai configurar algo que vem já desde a segunda metade do século XIX, né? O povo brasileiro sempre se colocou como sendo um povo muito bom, um povo muito
afável, e é a grande farsa que tivemos, é a grande mentira que temos enquanto nação. Nós somos um povo bastante cruel em muitos aspectos, né? Não respeitamos a lei, não respeitamos direitos humanos, né? Nós temos, desde a segunda metade do século XIX, mesmo anteriormente, uma elite também muito perversa, né? Que legitima as diferenças, e temos um povo que deseja, aspira estar no lugar dessa elite, né? Então, enquanto não encararmos de frente que somos um povo que tem traços de perversidade, justamente por não respeitar as leis nem os direitos humanos, né, nós vamos continuar sendo um povo assim. E um povo que tem esse tipo de subjetividade, né, eu estou colocando o povo como um todo, né, a estrutura brasileira, que já tem esse tipo de subjetividade, e ver numa liderança política uma porta aberta para isso, ele só vai reforçar isso no dia a dia, né? E eu estou colocando a população como um todo responsável por isso, porque um povo, uma nação que permite que um homem, antes mesmo de assumir a presidência, cometesse tantos crimes, né? Naquele dia em que ele faz uma homenagem a um torturador, era exatamente para que o STF tivesse criado um processo ali e que aquele homem saísse algemado. Ele estava ferindo a Constituição. O STF não fez absolutamente nada e hoje está pagando o preço do que isso representa. Na verdade, o país está pagando o preço pela omissão do STF. Está pagando o preço. Eu acredito que houve uma conivência de todos os lados, até mesmo dos movimentos sociais, né? Aí, ao longo do programa, nós vamos explorar isso, Alexino. Mas antes, deixa eu cumprimentar o Túlio. Ô, Túlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem estiver escutando isso. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, encontrá-lo, Joel. Fazia muito tempo, né, que não nos falávamos, conhecer o Franklin. Um prazer enorme conhecê-lo também, Alexino. Enfim, estou aqui, acho que é uma conversa tema muito importante e estamos aí. O Alexino falou uma série de coisas importantes, mas eu vou pegar a última, a omissão das instituições em relação a esse processo que elegeu, né, esse governo. De que maneira, nesse momento, as forças progressistas podem reagir? Né? De que forma nós podemos sair desse atoleiro que o país vive? Quer dizer, nós estamos cada dia pior, né? Seja nas mortes da Covid-19, na pandemia, seja do ponto de vista político e social, né? Nós entramos no mapa da fome a partir de 2016, novamente, né, reentramos no mapa da fome. Enfim, o Brasil vive o seu pior momento, um dos piores momentos da sua história. Como reagir a esse momento? Perfeito. Bom, eu não tenho uma solução, né? Talvez se eu tivesse, enfim, buscaria me organizar para fazê-la, mas eu tenho alguns caminhos que eu acho que pode talvez ajudar-nos, né, neste momento. Diferente do que esse projeto que, infelizmente, está no poder hoje, que é um projeto reacionário, né? E sendo reacionário, ele acha ou ele se pretende como um projeto que volta ao passado. Eu acho que nós poderíamos, do lado progressista, pensar numa espécie de retorno, mas um retorno que pensa para frente. Tem um Adinka, né, que são ideogramas de origem iorubá, que é o Adinka do Sankofa, que é a representação de uma espécie de um ganso, um corpo virado para frente, mas a cabeça para trás. Que a ideia é de que você pode construir o futuro baseado nas suas bases da ancestralidade do passado. Eu acho que os setores progressistas precisam fazer este retorno, mas um retorno para olhar para o Brasil. Por que eu estou falando isso? Uma série de diagnósticos, uma série de olhares e perspectivas sobre o que é o Brasil na sua essência. Acho que o Alexino trouxe muito bem a questão da subjetividade, dos afetos que atravessam o povo brasileiro, que em algum momento a gente perdeu isso de dimensão, né? Um olhar sobre o desenvolvimento, um olhar sobre o futuro, etc. e tal, mas que, de alguma maneira, foi se desgarrando dessas raízes, ou se desgarrando dessas essências, e não para naturalizá-las,
mas simplesmente para entendê-las e usar isso como um caminho para desmontar e construir o Brasil que nós queremos, né, como mesmo dizia o Darcy Ribeiro. Então, eu acho que um caminho, talvez, né, que a gente pode tentar reverter essa situação é fazer um retorno crítico, né, de entender temas, de entender assuntos, de entender questões que estão na base desse país, que elas não mudaram por conta de, sei lá, 20 anos onde a gente teve um governo diferente, que se prestou a trazer novas políticas públicas, que se prestou a uma outra lógica de desenvolvimento. Na verdade, o que a gente tem foi um gap, né? Um gap histórico, né, em relação a uma elite que é mesquinha e afastada do povo que está numa situação de marginalidade, subalternidade estrutural, e de questões que, infelizmente, são tratadas como adicionais ou, né, adjacentes, como a questão racial, mas que estão na base da estrutura do que é o povo brasileiro, do que é a nossa história, do que é a nossa realidade. Então, enfim, para não falar demais, mas eu acho que esse retorno é uma forma da gente se comprometer com o presente, né, e o futuro que, de alguma forma, a gente quer construir. Lutar por um projeto coletivo de país que beneficie a maioria da população brasileira. No último ano, a historiadora Hebe de Matos escreveu um artigo em que destacava a importância de reconhecer o dia 3 de maio como um dia de luta. Ela lembra que o 3 de maio de 1988 só foi possível por causa da luta negra. Foram as fugas em massa dos últimos escravizados e a luta abolicionista que tornaram a liberdade uma realidade antes da lei. No artigo, ela ainda destaca que não houve reforma agrária para garantir o acesso à terra para os ex-escravizados, ou retratação para os libertos, evidenciando que o documento assinado pela princesa Isabel não completou a abolição. Alexina, eu quero sua visão rápida, crítica, a respeito desse 13 de maio, que é muito contestado pelos movimentos negros no país. Bom, é necessário a gente ver como se dá a lógica também do poder no Brasil, né? O movimento pela abolição da escravatura era um movimento que já vinha há algum tempo naquele período, reivindicando aí a abolição. Inclusive, os abolicionistas, né, um dos mais conhecidos, o Luiz Gama, ele já estava envolvido dentro desse processo. E é interessante que o Brasil também vinha sofrendo pressões externas para que se proclamasse a República, visando aí também a questão de circulação de mercadorias. Então, era um dos últimos países escravocratas, e os abolicionistas lutavam por isso, inclusive pela questão também humanitária. É interessante que como a elite ela processa as coisas, quando ela vê que é inevitável, então a princesa Isabel, ela acelera esse processo. É interessante que a princesa Isabel era uma figura muito complicada, não era uma figura simples, uma figura humanitária, né? Inclusive, a Mary Del Priore escreveu uma obra sobre a princesa Isabel, e nessa obra diz que a princesa Isabel era uma mulher mesquinha, uma mulher que, quando ela fica como regente, ela escreve para o seu pai dizendo: eu não suporto esse tipo de coisa, entrei na sala e várias pastas para que eu pudesse avaliar, eu não suporto isso. E ela, inclusive, tratava mal os seus escravizados, chamava-os de negrinhos e todas as formas de estereótipo. Então, essa figura de uma redentora, né, é uma figura construída historicamente, assim como a gente vê, né, a figura dos bandeirantes, homens limpos, com roupas limpas, né, e eram seres perversos, assassinos, genocidas, né? Então, a historiografia brasileira ela vai se aproveitar dos momentos quando ela vê que é inevitável ao processo de abolição, aí ela decreta a abolição da escravatura. Mesmo assim, isso provocou, né, uma grande alegria no Rio de Janeiro e em outros lugares. Dizem que foram semanas e semanas de comemoração, né, porque mesmo tendo acontecido dessa forma, usurpada pela
pela figura aí da Princesa Isabel, mas já era uma luta que já vinha há muito tempo. Tá? Nós não podemos minimizar o nível de importância que isso teve na história do país, né? Era um processo de acabar com a escravização, o que não significou que as mudanças foram imediatas, né? Elas já estavam num processo aos poucos, né? A lei do sexagenário, a lei do ventre livre e outras que já vinham acontecendo, mas essa aceleração por parte da Princesa Isabel provocou uma falta de planejamento com o que aconteceria com o depois do 13 de maio, como ele se daria. Né? É lógico que imediatamente muitas pessoas não tiveram a sua liberdade ali decretada, continuaram em condições de escravização. Depois, a vinda dos imigrantes também não ajudou em nada a esses escravizados. Os imigrantes tiveram vários sistemas de cotas, né, garantidos. É interessante que hoje se quer negar muitas cotas em universidades ou concursos públicos, as cotas raciais, né, mas não esqueçamos que logo depois, já no final do século XIX, os imigrantes europeus que chegavam aqui, eles tinham cotas, né, cotas de terras, cotas, vários tipos de cotas que pudessem garantir a eles a produção. Então, o 13 de maio é uma data que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Não se pode negá-la, eu acho que é um erro negar, eu acho que é um erro negar qualquer fato histórico, mas muito mais do que se comemorar o 13 de maio, se deve comemorar, se deve refletir sobre o 13 de maio, né? Que hoje, em termos de comemoração e também de reflexão, foi julgado aí para o 20 de novembro. E o 20 de novembro, ele entra como lei, é a Lei 12.519, que foi promulgada aí em novembro de 2011, que entra como uma substituição para o 13 de maio. Mas eu considero, Joel, que o 13 de maio não deva ser esquecido, ele deva ser analisado, e ele deve ser refletido também como a elite ela atua nas questões que envolvem liberdade. Elas tentam, quando elas veem que é inevitável, elas se apropriam daquilo dali. Né? Muito bem. 13 de maio não pertence à Princesa Isabel. Eu quero te ouvir, Túlio, mas antes eu preciso chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A ONU pede investigação de operação policial em favela do Rio de Janeiro, que matou ao menos 29 pessoas. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas pediram às autoridades do Rio de Janeiro que investiguem de forma independente e minuciosa uma operação policial na favela do Jacarezinho, que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo um policial civil. O porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Rupert Colville, afirma que esta pode ter sido a operação mais letal no Rio de Janeiro em uma década. We are deeply disturbed by the killing of some 25 people in a police operation in the Jacarezinho neighborhood of Rio de Janeiro. Segundo a mídia local, os policiais entraram na favela nas primeiras horas de quinta-feira, numa ação que incluiu batidas por terra e helicópteros. A polícia disse que estava à procura de suspeitos de tráfico de drogas. Muitas vítimas eram pessoas que passavam na hora e moradores dentro de suas próprias casas. Vários ficaram feridos. Colville afirma que houve uso desproporcional e sem necessidade da força pela Polícia do Brasil contra a população pobre e marginalizada em áreas dominadas por brasileiros afrodescendentes em comunidades conhecidas como favelas. O porta-voz do Escritório de Direitos Humanos contou que recebeu relatos de que a polícia não teria preservado a cena do crime, o que pode atrapalhar as investigações desta operação letal. Para ele, é perturbador que a operação tenha ocorrido apesar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado de restringir operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro devido à emergência da pandemia.
Colville lembrou às autoridades brasileiras que o uso da força só deve ser aplicado quando estritamente necessário e que deve sempre respeitar os princípios da legalidade, da precaução, da necessidade e da proporcionalidade. Ele pediu ao Ministério Público que conduza uma investigação do incidente para saber se os padrões internacionais foram aplicados na operação do Jacarezinho. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre a população negra e o 13 de maio com o Ricardo Alexino Ferreira, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e o Túlio Custódio, que é sociólogo e curador de conhecimento na Inexplorado. Franklin, essa matéria da ONU, você acredita que haverá uma investigação isenta do Ministério Público do Rio de Janeiro? Olha, Joel, eu sou pessimista, né? Eu gostaria que a realidade me desmentisse, mas infelizmente eu acredito que não, Joel. Da forma como nós estamos vendo o desenrolar, né, dessa situação toda, dessa chacina que foi feita em Jacarezinho, eu estou bastante pessimista que isso vai ter uma certa isenção. Desde o início a coisa já está errada, né? Os corpos foram removidos antes da perícia, né? Aí já qualquer coisa que for feita, que for analisada, já vai estar comprometida porque as provas do assassinato, da chacina, já foram deterioradas, já foram modificadas. Qualquer conclusão que se leve vai ser uma conclusão falsa, né? Então, eu realmente estou bastante pessimista com relação a isso, Joel. E retomando um pouco para o programa de hoje, né, Joel, eu teria duas informações importantes para dar, já que você me chamou. A primeira é que nós temos um canal aberto com os nossos e as nossas ouvintes, que é o nosso WhatsApp, e através dele todos e todas podem fazer as suas perguntas, fazer sugestões de pautas, críticas, enfim, é um canal aberto que nós temos com todos e todas. E o nosso número de WhatsApp, prefixo 11, é o 988512317. Vou repetir, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. E retomando ao nosso tema de hoje, né, o 13 de maio, né, e a população negra, como que vem essa data, eu quero informar que nós sempre, ao fazermos um programa, nós temos uma enquete que antecede ao tema do programa. E a nossa enquete para o programa de hoje é a seguinte: você acredita que as marcas da escravidão ainda estão presentes no Brasil? E 98% das pessoas que responderam disseram que sim, que veem claramente que as marcas da escravidão estão presentes no Brasil, né? Então, acho que isso é um dado bastante importante. E também, Joel, eu sei que o Túlio tem que responder uma questão, mas acho que ele poderia responder, inclusive, né, comentando o seguinte assunto. Eu, quando garoto, não tem como a gente não lembrar, né, com a conversa tanto que o Túlio e o Ricardo estão colocando, que o 13 de maio, né, era ensinado nas escolas e parecia um pouco um conto de fadas. Né? Para nós era um conto de fadas, né? A grande, a benemérita a princesa Isabel assinou com uma pena, né, como se dizia, com a pena, a lei áurea que libertava os escravos. E no dia seguinte, que maravilha, todo mundo livre e tal. Só que isso não está colocado, que a gente veio saber depois, que a população negra foi jogada para a rua, muitos deles, né, sem direito a absolutamente nada, só com a roupa do corpo, roupa não, trapos, né, só com os trapos que eles se vestiam para a rua, e se vira, né? O problema é de vocês agora, vocês estão livres, né? E não tinha nenhuma compensação pelo trabalho todo desenvolvido, além da questão das açoites, de toda a situação. E eu coloco, dentro dessa situação, né, a escola que não fazia isso, hoje, o que a escola pode fazer para passar a real história do que foi esse período trágico do Brasil? Vou começar pelo Túlio, que já tinha que responder à questão anterior que eu já tinha colocado. Nossa, é uma questão complexa. Vamos lá. Bom, sem dúvida há traços, né, da escravização, né, do período da escravização, e é interessante porque ele é um arco que dá não só sentido ao que nós estamos conversando aqui hoje, né, o contexto do 13 de maio, mas também dá arco para entender o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, né, como a matéria que a Ana está em Nova York nos trouxe, né. O que a gente vê do processo da escravização é a produção de um sujeito que não vale nada, de um ninguém, né?
Um dos maiores legados que o racismo e a escravização teve para o povo negro no contexto do Brasil e no contexto da diáspora é um povo que não vale nada. É uma vida que não é digna de ser vivida e preservada. Essa vida que não é digna de ser vista, cuidada e preservada é uma vida que pode ser facilmente aniquilada, que é o que a gente vê nas operações policiais na contemporaneidade, mas ela é principalmente uma vida que tem um apagamento em relação ao seu protagonismo. Aí nós chegamos à questão do 13 de maio e o que talvez a gente possa fazer nas escolas. Nós precisamos retomar o protagonismo do povo negro em relação às suas estratégias de luta e resistência para a situação que ele viveu durante todo o período de escravização e posterior à escravização, posterior à abolição, né? Uma das coisas que faz com que a gente aprenda na escola o 13 de maio como esse conto de fadas, né, como esse momento da pena que a princesa queridíssima, né, bela e recatada, assinou e libertou todos os negros, é tirar o protagonismo dessas pessoas. Como o Alexino já mencionou, Luiz Gama, mas também temos o José do Patrocínio, também temos o próprio André Rebouças, que era, inclusive, muito próximo da coroa, próximo da família real. Nós tivemos um protagonismo gigantesco de pessoas negras que se movimentaram pelo menos por 20 anos, né? A gente sabe que hoje, com as pesquisas, que o movimento abolicionista foi um dos primeiros movimentos sociais do Brasil, né? Que teve o protagonismo fundamental das pessoas negras para fazer acontecer. Seja dentro do movimento, com essas pessoas que eu citei agora, mas fora dele também, né, com as revoltas, com a atividade, Luísa Maínhos, Valese, etc. e tal. Então, talvez, né, para a escola, um caminho é a gente retomar esse protagonismo, né? Retomar a possibilidade de entender e contar os fatos da história do Brasil com a luz dessas pessoas negras que participaram ativamente dela, e não foram só espectadores ou seres que esperaram a benevolência deste, né, seja da coroa, seja do Senhor, e por aí vai. Alexino, a abolição incompleta repercute até hoje na sociedade. De acordo com dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, analisados pela Repórter Brasil, a cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão entre 2016 e 2018, 4 são negros. Eles representam 82% dos 2,4 milhões trabalhadores que receberam seguro-desemprego após o resgate. A maioria são homens jovens, nordestinos e sem escolaridade. Além disso, de acordo com o IBGE, quase 4 em cada 10 vítimas do trabalho infantil no Brasil entre 5 e 17 anos são negras, pretas ou pardas. Alexino. Pois é, acho que os dados aí deixam muito evidentes, né, o que tem sido a questão do trabalho negro no Brasil, né, das pessoas negras no Brasil. Então, é um trabalho colocado como uma mão de obra muito próxima à ideia de que essa mão de obra é como se fosse um animal trabalhando, né, ainda persiste isso daí, os direitos trabalhistas eles não são garantidos, e eu acredito que a gente precisaria, quando você fala, né, como a educação ela pode reverter um pouco esse processo, é bom a gente saber que educação e ciência por si só não representam nada, né, tem que ser um projeto, né, porque a educação ela pode ser tão maléfica como revolucionária, a ciência ela pode ser tão maléfica também, como também uma percepção social, né? Não esqueçamos que o sistema nazista utilizou muito bem a educação e muito bem a ciência em prol de interesses muito escusos, né? Então, assim, é necessário a gente pensar que educação queremos e que ciência também queremos, né? Só que a história do Brasil, a gente tem dois pontos interessantes, né? A gente pode trabalhar no universo da utopia ou da distopia, né? A utopia, inclusive, vem de Thomas Mann, que ele criou uma ilha modelo, né, em que tudo acontecia de uma maneira interessante, né? Isso, se eu não estiver enganado, acho século XV, desculpa se eu estiver me enganado nesse tempo local. E a distopia, o Mills, ele vai, no final do século XIX, ele vai dizer, olha,
o mundo não pode ser visto pela utopia. Não somos seres naturalmente bons, né? Não somos sociedades naturalmente boas. No primeiro momento em que tivermos uma oportunidade, vamos explorar, vamos escravizar, vamos matar, né? Por isso, as leis elas são tão importantes. Por isso, para garantir os direitos humanos, deve-se o tempo todo exigir direitos humanos. Porque se formos um pensamento utópico de que somos seres bons, né, nada disso vai acontecer. Inclusive, a gente tem uma experiência agora com a pandemia, né? Quando se fala da pandemia, não vem a ideia de humanidade. Né? Aparecem aí as fraturas do capitalismo, e uma das primeiras coisas que acontece, vamos fechar todas as fronteiras. O corpo do outro é uma ameaça e precisa ser destruído, e principalmente de países que vêm aí, países pobres, né? Que, no entanto, a mídia sequer fala sobre a África, continente africano, né? Então, assim, voltando à questão da... Que está sendo ameaçado pela terceira onda da Covid. Está sendo ameaçado. É como se não acontecesse a pandemia lá. Né? Só se fala da África do Sul por causa da variante do vírus. Né? Então, essa utopia de que o ser humano é um ser bom por si só é uma grande falácia, é uma utopia. E o Mills, ele nos traz uma coisa interessante, a distopia. Então, a educação, ela não deve trabalhar com a utopia. A princesa Isabel foi uma redentora. Não. Deve trabalhar com a distopia. O que estava acontecendo de movimento social ali? O que estava acontecendo que procurava novas leis para garantir os direitos humanos? Então, hoje, eu não tenho a menor dúvida, e o paradigma que eu tenho utilizado muito em minhas pesquisas é entender pela distopia. É entender que o racismo ele nunca vai acabar, ele está desde as origens, desde os nossos ancestrais, ainda quando eram hominídeos, né, essa competição de grupos. Né? Qual que é o nosso papel? É garantir, fazer valer leis que garantam os direitos humanos, fazer valer leis que garantam a questão da equidade. Não digo nem igualdade, equidade, que é garantir leis que prevaleçam sobre as diferenças sociais. Então, econômicas, é verdade. Econômicas. Eu colocaria aí como forma de mudança, né, entender a distopia, e a educação trabalhar sobre essa distopia. Porque pela utopia nós vamos ter bandeirantes com roupas muito limpas e imaculadas, né, as suas condições morais. Nós vamos ter princesas sendo muito boas, quando, na verdade, nada disso aconteceu. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No nosso canal você pode conhecer de forma rápida e informativa as histórias de Luiz Gama, Dragão do Mar, André Rebouças e Adelina, figuras importantes para a abolição no Brasil. No canal você também encontra lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Uma delas foi sobre o Dragão do Mar e o movimento abolicionista no Ceará, com o historiador Licínio Miranda. Túlio, eu quero te ouvir agora. O Alexino colocou coisas importantes a respeito da distopia, de que maneira a educação pode abordar esse assunto, que ainda fica um tabu, mas ele colocou ao longo do nosso programa também questões que eu gostaria de repercutir com você. Quer dizer, a abolição foi pressionada por aspectos econômicos, né, do mundo, a respeito da importância do Brasil, de que nós não tivemos cotas para os negros que foram libertos, e depois, imediatamente, anos depois, foi criado leis para que os colocasse na cadeia, porque eles não tinham trabalho, já que eles estavam libertos. Não existiam cotas para negros, mas existia para imigrantes. Eu quero tua visão a respeito disso. De que maneira nós podemos abordar, a partir de agora, a história do negro depois da sua libertação, depois de 1888?
Bom, sem dúvida, nós temos um desafio gigantesco enquanto país, enquanto nação, que é a compreensão dos nossos processos de descidadanização da população, né? O Brasil, ele é uma grande história, é um livro de memórias sobre esse processo de não tornar, né, a sua população, os seus habitantes como cidadãos, né? Isso significa que na estrutura, na base desse processo da cidadania segunda classe, né, como muitos intelectuais negros mencionaram durante todo o século XX, né, está o negro, né? Ele é um ótimo exemplo, ele é um bom exemplo, triste, né, mas é um ótimo exemplo, com aspas aí, sobre o que significa um país que diz que inclui, né, diz que insere na sua jurisdição, mas não insere de fato. Transforma-o em ente jurídico, mas não dá as condições necessárias e efetivas. E isso na esfera ampla dos direitos civis, né, mas especialmente dos direitos sociais e mesmo os direitos políticos, porque afinal, e como o Franklin no começo da nossa conversa estava mencionando sobre a questão dessa balbúrdia que tem sido feita sobre o voto impresso, né, o que está por trás dessa discussão é uma discussão de deslegitimação dos processos democráticos e políticos do Brasil, que é uma deslegitimação do direito político dos seus cidadãos, né? Isso é a raiz dessa discussão, né? Do país que constantemente descidadaniza a sua população, os seus habitantes. Então, falar do negro nesse sentido, acho que inclusive é um caminho importante, é lembrar que as pautas de inclusão, as pautas de integração, cotas, acesso a direitos, acesso a políticas de afirmação e de transferência, políticas públicas em saúde, educação, moradia e por aí vai, na verdade são caminhos para a integração e acesso dessa população, desse contingente negro, à cidadania de fato, né? Algo que no nosso país ainda é uma utopia, né? Algo que ainda está muito distante da realidade com a qual a gente lida, né? Eu acho que esse é um lugar que essa discussão assume. E aí, lembrar, né, e finalizo com isso, que essa é uma batalha constante, né? O que a gente percebe no nosso país, retoma a questão do gap, né, o que foi as primeiras 2 décadas aí desse século, né, que estamos agora, né? A realidade do Brasil, a perenidade, é a violência, é a descidadania, é a segregação e exclusão de seus habitantes, né? Então, por isso que a gente precisa ficar firmes e constantes na batalha por acesso a esses direitos, porque aquilo que parecia que estava garantido, por exemplo, leis trabalhistas, algo que nós temos há quase 100 anos, não está. Então, a gente precisa ficar vigilante em relação a esse processo, porque a tendência é sempre voltar para trás. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre cachorros que, após serem rejeitados e caírem em depressão, foram adotados. Louis e Bridget foram adotados ainda filhotes pela primeira família. Após terem se acostumado a viver na primeira casa, eles tiveram dificuldades para se adaptar à nova vida. Meses depois, a nova dona Mônica decidiu visitar o canil e, ao ver os irmãos, decidiu adotá-los. Outra notícia é sobre um jovem que superou o preconceito e criou uma ONG para ajudar pessoas carentes. Ainda na infância, Ashish Dakal saiu de um campo de refugiados no Nepal e foi morar nos Estados Unidos. No novo país, ele precisou enfrentar o preconceito em relação à sua origem e à sua religião e viu que precisava ajudar outras pessoas vulneráveis. Para encerrar, nós temos a notícia de que o Japão realizou o primeiro transplante de pulmão de doador vivo para mulher com Covid. Este foi o primeiro caso em que o tecido pulmonar foi transplantado de doadora vivos. O marido e filho da paciente se ofereceram para doar parte de seus pulmões. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Essa foi a repórter Isabela Alves, que volta na próxima semana. Obrigado, Isa. Até lá.
Alexino, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2019 para presidir a Fundação Cultural Palmares, que desde 1988 atua na preservação e promoção da influência negra na sociedade brasileira, Sérgio Camargo foi considerado pela ONU inapto para ocupar o cargo. Em carta ao governo brasileiro, relatores da organização questionaram a condução do órgão em uma ação sem precedentes. Desde que assumiu o cargo, Camargo censurou e excluiu personalidades negras importantes da história do país. Ele diminuiu as demarcações de terra quilombolas e alega que no Brasil ocorre um racismo Nutella. E chama Zumbi de Palmares de falso herói. Pois é, o Sérgio Camargo, você sabe que o pai dele é Oswaldo Camargo, né? Um grande militante, um escritor com várias obras, né? Eu tive já oportunidade de acompanhar a carreira dele e também de entrevistá-lo, né? Então, é um intelectual negro bastante interessante e Oswaldo Camargo é pai do Sérgio Camargo. Você sabe que a maneira virulenta que o Sérgio Camargo atua, eu acho que faz parte daquilo que tem sido a proposta do governo Bolsonaro, né, em várias questões. Mas eu acho que as coisas que o Sérgio Camargo coloca ali são tão absurdas que, por vezes, eu gostaria até de procurar um entendimento pela psicanálise, né? Talvez o complexo de Édipo, né? Às vezes eu fico pensando, ele está querendo destruir quem ali? Eu acho que é uma questão que entra no âmbito também da subjetividade, né? Que às vezes eu acho que ele quer atacar o próprio pai de tantos absurdos que o Sérgio Camargo faz e fala. Não só ele, né? Mas também nós temos aí os outros ministros. Parece que Bolsonaro ele tem uma capacidade muito grande de trazer para dentro do seu governo pessoas bastante complicadas, né? Então, assim, e o Sérgio Camargo acaba não sendo diferente deles, apesar de ter esse agravante que muitas vezes eu acho que tem um complexo de Édipo ali, uma tentativa dele de destruir a figura e a história do pai. Agora, eu fico pensando numa coisa, Joel. É necessário a gente se pensar enquanto nação, é necessário a gente se pensar enquanto movimentos sociais. Tá? Eu fico pensando que os países que trabalham com modelos republicanos, né, se aceitam passivamente, se o povo aceita passivamente, os movimentos sociais aceitam passivamente o que acontece no Brasil. Tá? Se a gente for esperar que essa elite que se configura dentro do Brasil é uma elite só econômica, se por si só ela vai pensar na justiça social. Eu fico pensando se num modelo de representatividade democrática, se uma figura que quer ser monárquica, né, como o Bolsonaro, se em países que trabalham com modelos democráticos e republicanos, se aceitariam isso que a gente aceita. Eu considero que os movimentos sociais têm responsabilidade em muitas coisas, sim. A Dilma foi deposta, né, sem ter cometido crime nenhum, e poucas manifestações aconteceram pelo volume de operários, pelo volume de trabalhadores que o Brasil tem. Coisas absurdas têm acontecido em vários níveis e é um silêncio absoluto. Qual que é a responsabilidade dos movimentos sociais nisso tudo? É esperar que racistas pensem em políticas para negros? Por qual motivo nós nos sentimos tão abatidos com o que aconteceu com Floyd nos Estados Unidos, e a gente viu o poder que uma população tem, que saiu às ruas, e naquele mesmo período um militar pisa o pescoço de uma mulher aqui em São Paulo, e pouco se faz. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado pela polícia e pouco se faz. Nós estamos nos acostumando a fazer militância em rede. E o Big Brother nos trouxe uma coisa, apesar de ser um programa altamente comercial,
eu diria, caloria vazia, nos trouxe uma coisa. De que forma estamos utilizando a militância? Em prol de promoção pessoal ou de promoção social? País nenhum do mundo democrático que tem movimentos sociais ficariam tão passivos com o que está acontecendo hoje. Então, eu não vou tirar a responsabilidade dos movimentos sociais. Um povo ele tem a capacidade de destruir qualquer governo. E pode ir até no máximo. Não fizeram isso com a decapitação na França. Então, eu acredito que existe uma passividade absurda dos movimentos sociais. Não estou dizendo que muitas pessoas dos movimentos sociais não estão fazendo nada, mas o que está sendo feito não é suficiente. Você concorda, Túlio? Eu acho que em partes. Eu acho que, de fato, não há uma dimensão ampla da revolta, mas a gente também entende, quando a gente lê sistematicamente, né, esse contexto, que é um contexto, eu acho que o próprio Alexino já colocou, é um contexto de depreciação e deterioração subjetiva que nós estamos envolvidos no capitalismo contemporâneo, né? Então, eu acho sim que existe possibilidade de abertura para a ação mais efetiva da revolta e organização dos movimentos sociais, mas eu também reconheço que, estruturalmente, as pessoas que estão envolvidas ou não nesses movimentos estão numa situação de deterioração a qual elas sentem que, como diz o filósofo Cornel West, né, elas sentem que não há para onde ir, né? Elas estão de cabeças baixas, elas não conseguem se insurgir porque some, né, meio que se dissipa as possibilidades e perspectivas de transformação e atuação e protagonismo no presente. Então, em partes, eu diria que eu concordo, porque nós estamos vivendo um momento onde a grande fronteira de guerra do sistema contra os seus, né, dentro da lógica destrutiva, criadora destrutiva do capitalismo, é nas subjetividades, né? Os nossos sujeitos que estão cada vez mais definhando internamente, estão definhando em relação a encontrar horizontes possíveis de transbordar e superar a situação que vivem. É aquilo que o Mark, esqueci o sobrenome dele, fala, né, sobre o realismo capitalista. É mais fácil a gente imaginar o final do mundo do que imaginar o final do capitalismo, né? Eu acho que é nesse contexto que estamos, que inviabiliza em muito, não concordo com a Alexia, não tirando totalmente a responsabilidade, óbvio, dos movimentos, mas que inviabiliza em muito a ação dos grupos na sociedade. De acordo com a pesquisa Periferia, Racismo e Violência, do Instituto Data Favela, realizado em junho, metade dos que vivem nas periferias do Brasil afirmam sentir medo ao ver a polícia. A afirmação, a polícia é perigosa para pessoas como eu, em 54% dos negros, enquanto para os brancos a frase só faz sentido para 17%. O estudo também mostra que 4 em cada 10 brasileiros periféricos já foram vítimas de violência policial, seja desrespeito, agressão verbal, agressão física ou extorsão, enquanto 42% dos negros pobres dizem já ter sido desrespeitado pela polícia. O número cai para 34% entre os brancos periféricos. Frank, nós estamos fechando o programa, passou rápido essa entrevista. Verdade. 7, 8 minutos para o final do programa, e rapidamente queria levantar, informar, melhor dizendo, da nossa campanha, né? Nós estamos a campanha Observatório em Movimento, que procura ouvir uma série de especialistas de várias áreas do conhecimento, apontando caminhos de como melhor passar por essa pandemia e pelo pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar. Acompanhe esse nosso projeto em www.observatoriotrêssetor.org.br. E também quero falar também de uma ferramenta nova que tem no Observatório, que é muito importante, que é Apoie o Terceiro Setor. Plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais em apoie-t
apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, assim como também o site do Observatório, que é .org, também o 3 é em numeral. E eu queria aqui, rapidamente, já que a gente já está finalizando... É a sua manchete final. Então, a minha manchete final é o seguinte, eu gostaria que o Alexino, rapidamente, assim como o Túlio, falasse do sucesso da lei de cotas, né? Porque a lei de cotas está aí, foi combatida, há mais de 10 mas anos ela já. tem funcionado, e isso é importante que seja dito para todos e todas, o sucesso da lei de cotas na universidade brasileira. Na verdade, precisa ser registrado que as cotas nas universidades foram a única reparação em relação à população negra, né? Devia ter outras medidas, né? Como, por exemplo, as cotas, que se não lembrou bem lá no passado, que os negros deveriam receber terras, enfim, e uma ajuda financeira, porque já que eram escravizados em várias gerações. Alexino, rapidamente, por favor, que nós estamos fechando o programa. Sim. Eu acho que as cotas, né, mostram o quanto a equidade, né, ela pode ser importante, né, porque faz garantir os direitos dos desiguais, né, e realmente tem sido, sim, algo bastante significativo. A USP foi uma das últimas universidades públicas, né, resistiu ao máximo a implantar o sistema de cotas raciais, não tem 2 anos por aí que houve a implantação. O que se percebe é que os alunos que entram pelas cotas raciais, eles têm uma capacidade muito grande de desenvolvimento. Eles muitas vezes vão melhores do que os alunos que entraram pela FUVEST, sem ter sido por cotas sociais ou por qualquer outro tipo de cotas, né? Então, assim, as cotas, elas são importantes. E também não é só o fato do aluno estar lá. As cotas estão obrigando aquilo que a gente chama de decolonidade, né? Que seria as narrativas, outras narrativas que não só as narrativas europeias sobre vários temas, né? Então, as cotas estão trazendo para dentro da universidade outras temáticas. Eu dou aula também no programa, sou professor do programa de Humanidades, de pós-graduação, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, e esse programa ele também tem cotas para pós-graduandos, e é interessante que o paradigma de decolonidade tem crescido muito. Então, nós temos lá indígenas, temos pessoas trans que entraram pelo sistema, pessoas negras que entraram pelos sistemas de cotas. E o programa está se deparando com novas temáticas, novos autores, né? Então, os autores negros, por exemplo, que não eram tratados, estão ali dentro do programa. O conhecimento indígena, e por aí vai. Então, assim, as cotas, elas só beneficiam. E nós estamos assistindo, então, uma mudança, não a desejável, mas já uma mudança que a gente poderá ver na próxima ou na outra década, né, no nosso país. Túlio, eu quero ver suas considerações finais a respeito de das cotas, por favor, rapidamente. Maravilha. Bom, eu acredito que as políticas de ações afirmativas são políticas paliativas para fazer este conserto, né, o que a gente chama de discriminação positiva, que é a possibilidade de realizar pontualmente um conserto que tende a ampliar as medidas de equidade e a médio e longo tempo consertar um pouco do acesso. Agora, a gente tem que lembrar que as cotas elas devem ser vistas de uma forma mais ampla, né? O acesso à universidade é um degrau deste caminho, mas todas as outras políticas de inserção racial e social também são importantes para serem consideradas nesse bolo, né? Quais são elas? Vou mencionar na sequência. O que a gente viu nos últimos anos é que a gente não consegue ver só de maneira isolada a importância que as cotas tiveram para o acesso da universidade, mas a gente tem que olhar, por exemplo, as políticas de transferência de renda, né? O que o Bolsa Família fez, especialmente no Nordeste e no Norte do país, está diretamente associado com esse fluxo virtuoso, onde as pessoas têm acesso à renda, elas têm condição de alguma forma, desenvolver-se localmente, e esse desenvolvimento local, que inclusive está atrelado a manter as crianças na escola, mantém o ciclo de desenvolvimento dessa criança, ou seja, essa criança começa lá na base, né, tendo condições de manter-se na escola, porque os pais têm uma renda,
e ela consegue sair desse ciclo dentro da universidade, né, com programas como o Enem, ProUni, Sisu, Reúne e por aí vai. Então, é muito importante a gente olhar isso de forma ampla, e é um primeiro primeiro, digamos assim, é um pontapé que é triste, né, o riso da tragédia, mas novamente está em perigo, né? A gente entende, são quase 20 anos de cotas implantadas, pelo menos as primeiras universidades que receberam o programa, e hoje nós estamos em constante perigo delas serem revertidas. Então, a gente precisa lutar e batalhar para que ela continue, enfim, é fundamental. E só por último, só para reforçar algo que o Alexino falou que é muito importante, é que a presença desses outros corpos e experiências na universidade transforma a universidade num lugar melhor. A universidade precisa desses projetos de sociedade, de visão e de futuro, que vêm de corpos negros, que vêm de corpos periféricos, que vêm de corpos femininos, mesmo que eles já estivessem na universidade, mas agora com outro impulso, com outro ímpeto, que venham de corpos indígenas, de uma experiência que tende, sim, a construir novas possibilidades e projetos de nação, seja em temas de pesquisa, né, com os temas de decolonialidade, etc. e tal, mas também um olhar das outras ciências, né? Afinal, é sobre isso que a gente está falando, né? Produção de conhecimento, ciência, para o uso da nossa população, da nossa sociedade. É isso. Muito bem, obrigado, Túlio. Alexino, numa frase, deste momento de retrocesso pelo que o país passa, do que você tem mais medo? Que eu tenho mais medo? De tudo, dessa passividade, por outro lado, dessa agressividade. Eu tenho medo de tudo. Eu na verdade, assim, em um determinado momento, durante o governo Lula, eu pensei, o futuro que sempre falavam do Brasil chegou, né? E hoje eu tenho medo que a gente não consiga sair mais disso, ou vai demorar muito tempo. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ricardo Alexino Ferreira, professor da Universidade de São Paulo, e do sociólogo Túlio Custódio. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.